Hey guys, welcome to the Iron Studios Day. Just to remind you that we have subtitles, so click below to activate it. Hola a todos, bienvenidos al Inside Iron Studios Day. Estoy acá para recordarles que tenemos subtítulos en español, así que actívenlos en el botón abajo y que tengan un buen show. E começando mais um Inside Iron Studios do mês de agosto, um mês que nunca acaba. Agosto, pois é, está acabando. Hoje é a última sexta-feira do mês de agosto. Estamos de volta aqui na Iron Studios e hoje temos convidados especiais, convidada nova. Temos aqui Giovana. Oiê. Temos outra Giovana. Giovana, vocês já devem ter visto o rosto dela nas nossas redes sociais, certo, Giovana? Certo. Ela é a nossa nova funcionária aqui da Iron Studios. Seja bem-vinda ao Muito Inside. obrigada. Estevam, novamente aqui, o estagiário novamente, eu não tenho CLT. do Figuraças. Certo? Está aqui bico. também. E Rafa, do Geek com Quê? De volta aqui também. Finalmente. Cada vez que eu venho aqui, minha esposa quer te matar, mas tudo bem. Um abraço aí à esposa do Rafa. Mas vocês estão aqui e a galera já tá desconfiando. O que será que vai ter, né? Porque vocês são meio figurinha... Um cheirinho de otaku suado. Boa causa. Tem essa questão, mas daqui a pouquinho a gente vai ver todos os produtos que a gente vai mostrar hoje, abrindo pré-order. Mas antes, temos vários recados, certo? O primeiro recado é aqui, Moon Knight. Esse vai ser o giveaway do programa de hoje. Vamos fazer uma pergunta no final do programa, no último bloco. Então fiquem ligados para responder lá no Instagram, @IronStudios, certo? E aproveitem também, já se inscrevam no canal, deixem o like, comentem aí na barra lateral aí que a Vera está respondendo todos vocês. Que mais? É isso. Compartilhem o vídeo e tudo mais. E se inscrevam em todas as redes sociais da Iron. Iron Studios BR, @Iron Studios, Residium. Que mais temos? JP, Jurassic Park Burger Restaurant. Joy, que está fazendo um enorme sucesso. Sucesso. Certo, Giovana? Você estava lá? Sim, eu estava, gente. Joy aí tá promissor. Linha de banho infantil.
Sigam lá que o negócio vai ser bom. Então, e tá vendendo muito lá no Jurassic Park Burger também. Muito, tem, tá as, vendendo. tem as cabecinhas Tá vendendo lá legal. dos dinossauros. Você, Rafa, que tem um filho pequeno, já pode garantir. Já garantiu? Você já garantiu o seu? Eu tenho que ir no Jurassic novo. Você não foi ainda? E pior que é do lado da casa da minha mãe, preciso ir lá. Então, Nossa, olha, como assim, não tá visitando nem a mãe. Alguém não tá indo Não, visitar a mãe. Alguém não tá levando o neto pra ver a avó. É isso que tá acontecendo. Então, tem todas as nossas redes. Nos sigam por lá, Twitter, TikTok. Telegram. Certo? Giovana, você está cuidando do TikTok da Iron agora? Sim, estou ajudando agora bastante no TikTok da Iron, então vão lá, sigam bastante, que vai ser bastante coisa Inclusive, legal. pode dar as suas redes aí, você é TikToker, Eu tá? sou Giovana é TikToker, gente, G Hernandes _, me sigam lá. E é isso aí, Hernandes com H. com H. Certo? Então sigam a Gi, sigam a outra Gigica aqui também. Que é uma Gui que me Da disse. outra vez a gente tinha combinado de bater a meta, lembra? Batemos? Dobraram. Dobramos a meta? Dobramos a meta. No mês passado? Não, no outro mês. Não, no outro mês tinha que bater 30, lembra o negócio Já assim? tá com Putz, hoje eu não sei. 40 já? Talvez. Olha, então, mas você sorteou, se a gente falou que ia sortear um prêmio. Ah, mas aí fica chocado, né? Sorteou. Rafa, deixe suas páginas aí também. Canal Geek com Q no final, né? Então é GEQ. Aí vocês podem achar no YouTube, pode achar no Instagram e também no TikTok. Já tem lá. figuraças no TikTok já? Tem figuração no TikTok já. Então deixa aí a sua página, a página mais triste. Vocês dançam? Não sigam figuraças, assim, não tem nada que presta lá. Só tem tristeza naquele canal, então. É tristeza. Imagina Mas o a Feliz dançando no No TikTok. TikTok. Esse é a próxima meta que a gente tá tentando. Fazer com que ele dance com aquela sunguinha de texugo dele. Eu vou estar nesse dia. Outro recado importante, temos aqui o nosso clássico speedrun com 50% de desconto só durante o programa. Então tem o cronômetro aqui que o Vera colocou. Então, enquanto durar o programa ou os estoques, em todos os sites, aerostudios.com, aerostudios.com.br e aerostudios.eu, Logan do diorama X-Men. Top. Animal essa peça. Nosso querido Wolverine na versão a paisana, jaqueta de couro, calça jeans. Wolverine Com- motoqueiro. Wolverine Motoqueiro com 50% de desconto apenas durante o programa em todos os sites da Iron. Então vão lá, utilizem o cupom SpeedRun e garantam já a peça de vocês do Wolverine 1 para 10. Além disso, mês passado nós estávamos lá em San Diego, né, Ju? Bons tempos. Saudades. Bons dias. Nós Ricas. estávamos lá. E antes da gente falar um pouquinho de San Diego, vamos falar aqui, que vocês devem ter acompanhado também. Temos pré-orders que abrimos na última Inside e elas ainda estão abertas. Então vocês podem entrar aí no ironstudios.com.br, ironstudios.com e ironstudios.eu para garantir ainda as peças. Temos as 3 versões do Pinóquio, Pinóquio Deluxe, regular e 100 anos. Temos as peças do Kiss, Paul Stanley e Ace Frehley, certo? Temos também Thanos regular e Thanos Deluxe da linha Comics. Já garantiu, meu? Você Já garantiu? A galera tava pedindo muito essa linha Comics. Da Guerra Infinita, dos quadrinhos, né? Abrimos Infinite a caixa Gauntlet. de Pandora agora. Vai vir uma porrada de figuras ainda pela frente, fiquem ligados. Temos também Dimetrodon, que segundo Éder Pegoraro não é um dinossauro, é um lagarto Não é pré-histórico. É verdade. Corrigiram. Corrigiram? A gente, sim. Não, mas Não, a né? gente nunca falou que era um dinossauro. Não, na live eu falei. Ah, você Incendiário. Não, então eu- corrigiram Desculpa. você, não a gente. Não, mas eu falei, fui corrigido. corrigiram. Eu falei, corrigiram. Eu também fui corrigido quando eu fiz o vídeo da crítica do Jurassic World 3. Também o pessoal veio falar, isso aí não é um dinossauro. Eu falei, caraca, mano. Não é. Como é que eu ia saber Quer? isso? Mas enfim, não é um dinossauro, mas ele ainda está disponível para você garantir o seu. E, na minha opinião, a melhor peça do mês passado, é difícil ali, porque temos outras que disputam, mas Robocop, regular e Isso deluxe, aí também foi. certo? Que, vivo ou morto, ele tem que ir para a coleção de vocês. Temos a versão regular, na base simples ali, e a versão deluxe com aquele pedaço do carro Taurus. E eu tenho uma novidade para todos vocês. Nenhum de vocês 4 sabem, e ninguém aí também sabe. Nós ficamos tão felizes com a repercussão das vendas de pré-order dessa peça, da Deluxe, que nós vamos incluir iluminação no giroflex do carro. Então, o carro da polícia do Robocop vai ter iluminação. O giroflex, né? Qual que é o outro nome que eu poderia Não dar? sei, a luzinha. A luzinha que fica em cima do carro. Polícia. A Sirene. A sirene. A sirene da polícia vai ter a luzinha que você vai poder acender na sua casa. Se bem que sirene só faz barulho, né?
Não, sirene da polícia. Acende. Não vai fazer barulho, é só acender. Não complica Mas aqui. ela vai acender piscando? Piscando. Olha. Igual. E o mesmo valor. Mesmo valor. Você que já fez a pré-venda, não precisa se preocupar. Já está incluso aí no pacote. Então, Alcançou um Ah, tire. exato. A gente bateu numa meta lá de Bateu a meta de vamos. A dica que eu dou pra todo mundo é a pre-order não precisa de espaço. Exato. Então, assim, garante a pre-order, depois você tem um ano pra resolver Aí você isso. se vira. Grande assim, Rafael. É isso. Sempre cabe mais. Sempre cabe mais. Exato. Certo? Amanhã, sábado, teremos também o Roadshow na nossa querida Gabriel Monteiro da Silva. Algumas dessas peças que vamos mostrar hoje aqui estarão presentes por lá. Giovana, você vai amanhã, não? Não sabe ainda? Sim. Você acha que Se sim? você for, eu vou. Tá bom, então se eu for, ela vai. Giovana talvez esteja lá também cobrindo. Já vai estar, ó, ela já vai estar. Então, se vocês quiserem conhecer a Giovana pessoalmente, você conhecendo ela aqui hoje, Vai estar fazendo dancinha na frente no das TikTok, peças? pode ser, pode ser. ser. Depende da criatividade aí do Tá. que... Um bom lugar pra gente tentar fazer o Perniza dançar na frente das peças, né? No TikTok, é isso. Então estará lá amanhã, dia 26, então o Roadshow na Gabriel Monteiro da Silva. No dia 27, que é no domingo, Roadshow no Golden, lá no Jurassic Park Burger Restaurant, na loja nova da Aero Studios. Então você... Aí não Rafa, tem motivo pra não ir. não tem motivo pra Domingo, não ir. almoça com a mãe e vai lá na sequência. Olha aí, A gente avisa pronto. pra colocar mais Vai lá, mãe, molho no tá macarrão. convidada É pra ir isso. conhecer o Jurassic Então, Burger. vai lá no Jurassic Burger, vai lá conhecer a loja do Golden, vai comprar o kit da Joy lá pro seu filho, que está tomando banho. Tá dando banho? Eu dou os banhos. Você dá os banhos. Eu sou eu que dou os banhos. Tá Eu bom, sou quero ladinho. acreditar. E aí, pra terminar, dia 2, teremos também Roadshow na Limited Edition. Nosso querido Rodolfinho estará lá, recebendo todos vocês. Figuraça sempre marca presença lá Sempre. também. E teremos uma novidade, Giovana, lá. É? É, Qual a novidade? Flash Tattoo. Top, Jujuba! Obrigada. Acho que foi Teremos- a ideia da equipe da Jujuba. Foi, então teremos lá uma tatuadora especialista em nerdices para fazer tatuagens rápidas. Não vem querer fechar as costas com o dragão do Shiryu, não é essa parada, entendeu? É tatuagem rápida. Figurinha da Plock. É, Ó, vai fazer lá um bonequinho do Lego, fazer o símbolo dos comandos de Não, ação a gente do falou pra He-Man. fazer o Boa. BT dos Bug BT vai Bears, ter que os fez um Bug super Bears. sucesso em San Diego. Ó, se tivesse Flash Tattoo em San Diego. Inclusive, quem fizer tatuagem ou qualquer outra arte de Bug Bears, de Residium, pode marcar a gente, marca lá, @Residium, com 2 no final, a gente compartilha todos. Também, se tiver artes, a gente pode colocar aqui no programa no próximo mês. É, sim. Ó, Fazer um também, bloco, boa. não? É um bloco novo. Então, façam artes aí, o que vocês tiverem de Residium. Vocês fizeram desenho dos seus filhos, desenho teu, tatuagem, sei lá. Eu vi um cara fez uma bengala, um taco de beisebol Não, do BT. era tipo Era um taco de beisebol. Era um taco de beisebol. Ah, eu achei que era tipo um cetro. Não, era um taco de beisebol. Você não prestou atenção direito. Então é isso. Qualquer fanart aí que vocês tenham de Residium, podem marcar a gente, que a gente agradece e vai compartilhar. Certo? Agora, a gente falamos de San Diego. Vocês assim, pode rodar aí, Vera, na tela o material de San Diego, enquanto a gente comenta aqui. Você gostou de San Diego, Esteu? O que você acompanhou? Você viu? Gostei. O que você Gostei. mais... O que você viu dali? Do geral, da feira em geral. Não precisa ser... Eu gostei muito, porque a gente tá numa vibe comandos em ação, esperando que a Iron um dia abrace essa... Olha lá, já vem com pedido. Tem que pedir, né? Tá certo. Mas Veio Motu assim. vai que dá certo, né? Uhum. Então, acho que pra mim, um dos destaques foram os lançamentos daí de G.I. Joe. E você, Rafa? Cara, eu tô vidrado no Thunder, na casa dos Thundercats. Ah, Toca dos que Gatos. legal. Na Toca dos Gatos. E eu tô pensando onde eu vou conseguir enfiar. Gi, você, o que você mais gostou lá do que você viu, acompanhou? Ah, e a Comic Con, ela é, cara, única, a de San Diego, assim, eu sempre acompanho todos os anos e poder, agora que eu faço parte da equipe Iron, poder acompanhar isso de pertinho é outra realidade. Então, eu fiquei muito apaixonada pelas peças de 100 anos da Disney. Eu sou muito apaixonada por elas e a hora que eu vi. A She-Ra também eu achei maravilhosa. Meus pais são grandes fãs de He-Man. Olha aí, Então, choque de eu- realidade. Então, é muito legal, assim, mostrei pra ele, meu pai ficou, nossa, é muito linda. Então, foram alguns dos meus favoritos. E você, Giovaninha, que você estava lá, você foi. Que eu estava lá. E aí, como que Cara, foi a feira? Eu acho que o mais legal da feira é saber que não só a feira é mobilizada por muita gente que é apaixonada pela cultura pop, como a cidade como um todo. Então, a cidade inteira de San Diego. Por isso que chama San Diego Comic Con. Exato.
E aqui é a CCXP, a Experience dentro da Comic Con, e lá é a San Diego mobilizada por isso. Eu acho, particularmente, no nosso stand, uma das coisas mais legais foi o Thanos. O Thanos foi o grande highlight, foi um projeto muito legal, feito com a AC Jams, uma coisa diferente. Acho que nos meus anos de Iron eu nunca vi nada igual. Mas na feira em si eu fiquei muito surpresa com algumas questões culturais mesmo, então até comentei com você várias vezes que tem algumas licenças que lá nos Estados Unidos, pelo menos em San Diego, fazem muito mais sucesso ou são muito mais viralizadas que aqui. Então eu reparei muito em... como é que é The Nightmare Before Christmas mesmo? O Extremamente de Jack. Isso. Que aqui não é tão viralizado e lá nos Estados Unidos todo mundo é fã. E o Labirinto, do David Bowie, que é um dos meus filmes favoritos. E eu sempre senti muita falta aqui no Brasil, que a galera não é muito chegada. E lá fora, nossa, o pessoal só fala isso. Então foi muito legal ver essa questão cultural mesmo diferente, mas a feira em si como um todo é muito boa. E assim, eu acho que vale dizer que foi muito bom, porque a gente tava lá no passado também, com o Stand Pro, foi o nosso primeiro ano, esse foi o nosso segundo. Mas ano passado ainda tava saindo da pandemia, a feira tava esquisita, assim, não tinha tanta gente quanto nos outros anos. Esse ano não, esse ano tava lotado. O Hall H, que não teve evento nenhum por causa da greve dos roteiristas, dos atores e tudo mais. Então a galera que normalmente fica no Hall H, porque pensa, sei lá, são 3 mil pessoas no Hall H, mais 3 mil que estão dormindo na fila pro dia seguinte. Então são 6 mil pessoas que não estavam lá, que estavam dentro do pavilhão. É verdade. Então assim, a gente teve uma recepção muito legal lá dentro, a galera adorou nossas peças, adorou a linha de Residuum, os Bugbears. A gente vendeu muito Bugbear, foi muito legal assim a recepção, a galera via o BT em tamanho real e vinha procurar, a gente tava... assim, foi uma experiência muito bacana levar um produto que a gente mesmo criou e as pessoas estavam vendo pela primeira vez ali, tendo contato, aí a gente entregava a mesma HQ que vocês pegaram aqui, que a gente entregou na CCXP, a gente entregou lá. Então, assim, foi muito bom essa troca com o público americano lá. Não só americano, tem gente do mundo inteiro, né? Mas, enfim, tinha muito brasileiro, inclusive, também lá. Mas gratificante ver os americanos indo lá parabenizar a Iron pelos 10 anos. Foi muito legal. Exato. Então tirou foto com a Giovana, a galera tirou foto com a gente lá. A galera assiste o Side, aí pô, tirou o Side. Vou contar uma boa. O cara teve um cara que chegou pra mim e ele virou Esse cara deve estar assistindo, então cuidado. Não, vou elogiar não, né? Só vou contar um negócio que foi engraçado. Ele virou e falou, pode tirar uma foto? E ele tava lá do BT. Eu falei, pode, claro. Eu peguei a câmera e apontei pra ele. Ele ficou olhando e falou, não, com você. Comigo? Ele falou, eu falei, então tá bom. Eu tava tirando foto dele com o BT. Então, a galera tirou muita foto com o BT, então foi super legal. Então, assim, estaremos lá no que vem, obviamente, de novo. E quem puder, assim, é uma experiência, óbvio, né? Quem tiver oportunidade de chegar, de conhecer, de ir lá, vale muito a pena, é um evento muito bom. Eu tenho uma coisa pra falar, que eu acho que já deve ter uns 10 comentários sobre isso, falando que são as Tartarugas Ninja Minicô, com o efeito que vocês colocaram, que foi exclusivo da Nickelodeon. Eu sei que a chance disso vir, ela é baixa, mas pensa com carinho. Ficou tão bonito. Eu tenho já os meus, eu pego de novo, não tem problema. Esgotado. Eu acho que a galera pega direto. Todo dia os caras chegavam no nosso stand, cadê as tartarugas? Não, é só no stand da Nick. Não, mas lá já acabou, lá já acabou. Então acabou, então não tem mais. Então, mas além da San Diego, mês passado também tivemos Perifacon, evento 100% brasileiro aqui na cidade de São Paulo. Tivemos painel de Residuum, tivemos prêmio ali no concurso de cosplay, tivemos o painel, né? Batemos um papo com a galera sobre Residuum, foi muito legal. Então, assim, é um evento que a gente já participava mais timidamente nos anos anteriores e esse ano a gente foi mais forte, foi muito legal ver a recepção também do pessoal. É um público bem diferente, é entrada gratuita, né? Então, vai muita gente que às vezes não tem oportunidade de ir na CCXP ou outros eventos de cultura pop. Então, pra gente, é um prazer enorme estar perto dessa galera também que é tão fã de cultura pop quanto a gente. E poder vivenciar esse momento com eles. E é legal de ter esses diversos tipos de convenções, né? A gente que é um pouquinho mais novo, assim, que a gente ia nos Anime Friends da vida, antigamente, né? E tudo mais, a gente percebe que os públicos são diferentes, né? As coisas são diferentes, os usuários são diferentes. Por isso que é importante de ter e participar disso, né? Tipo, Comic Con, mas tem a Perifacon. Até a gente estava conversando, né? Sobre o ar que tem lá, né? A San Diego, né? Que ele é diferente, né? Sim, é uma coisa muito mais...
do jeito que é feita, né, a feira e tudo mais, ela acaba sendo um pouco diferente do que a gente tem aqui, né, de experiência, né. Não, e é o que você falou, quanto mais eventos de cultural pop, melhor, que mais pessoas tendo acesso, enfim. Então, muito legal. Gostaríamos de agradecer a Andresa, nossa parceira aqui, Inside tá organizadora, é a dona do evento, Andresa. Então, nós contamos com a oportunidade de estar lá ano que vem também com vocês. E agora, para terminar este primeiro bloco, que foi o bloco de recados, lembrando aqui, ó, no final do programa, giveaway, speedrun do Logan também, disponível 50% de desconto, todos os sites. Estamos hoje, daqui a pouquinho, Comic Con Panamá. Nossos amigos da América Latina estarão lá. Teremos um stand próprio, stand da Studios. O pessoal estará lá, a Lê estará lá, Florinha estará lá e a Diana Monster, nossa querida amiga, influencer. Cara, os rios excelentes dela, hein? Ela é muito boa. Ela é muito boa. Parceiraça da Iron estará lá também, no booth número 1. Eu não sei se é bom ou ruim, mas estamos logo na entrada. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser lá no final, pode ser o primeiro, mas é o primeiro. É logo na entrada, Então é isso. Então, logo na entrada, você que está aí no Panamá, nossos amigos do Panamá, que estão se preparando para ir na Comic Con Panamá, já entrou ali, já vai ver, então. Se é logo na entrada, certo? Teremos várias novidades, incluindo itens que vamos mostrar aqui hoje. Então, itens que estão sendo mostrados hoje aqui, alguns estarão Daqui a pouco vai pegar o avião e tá indo. Exato, vai pegar o avião e não vai voltar pro Roadshow, desculpa, ele estará lá, não vai dar tempo de voltar, certo? Então é isso pro primeiro bloco, estaremos daqui a pouquinho, fiquem ligados, a gente vai ter muita novidade hoje, vários produtos novos, várias pré-orders abrindo daqui a pouquinho. Oi, eu sou a Mari. E eu sou a Bia. E a gente tá de volta com mais um Entre Blocos para lembrar algumas coisas muito importantes para vocês. O giveaway de hoje é a estátua do Moon Knight, 1/10. Lembrando que a pergunta sai só no último bloco do Inside. O Marcelo vai fazer a pergunta e a primeira pessoa que responder corretamente lá na caixa de perguntas do Instagram vai levar a peça para casa. E o nosso speedrun desse mês é o Logan 1/10, então corre já para o nosso site, usa o cupom SPEEDRUN e garanta 50% de desconto. Mas vale lembrar que é enquanto durarem os estoques ou até o final do programa. E o cupom de SPEEDRUN também é válido nos vouchers de pré-venda. Usando ele durante o Inside, você garante 20% de desconto na sua pré-venda. E como vocês já devem ter visto nas nossas redes sociais, no mês passado a gente lançou Joy Playing Care, que é a nova linha de cuidados para bebês da Iron Studios. E se você segue a gente lá nas redes da Joy, pode ver lá no link da bio todos os lugares onde você pode encontrar os produtos. Os produtos são vendidos individualmente ou em kits de 2, como você está vendo aqui, e também de 3, que contém o sabonete líquido. Eu sei que o Marcelo já comentou no primeiro bloco, mas é sempre bom ressaltar. A gente ouviu os pedidos de vocês e fizemos algumas mudanças em 2 peças. A primeira delas é o Robocop Deluxe 1/10, onde a gente colocou as luzes nas sirenes. E também o Thanos nas edições regular e Deluxe, onde a gente mudou a proporção das heads e também na manopla. Vocês podem ver aqui nas fotos. E agora, Mari, em comemoração aos 10 anos da Iron Studios, fica aqui alguns depoimentos de membros da equipe. Eu sou o Paulo Ciles, eu trabalho na Iron desde 2015. A Concept ela foi aberta lá em 2014, eu entrei um ano depois. Hoje eu sou o gerente lá da loja, que cuida da parte de atendimento, da equipe, para receber todo mundo por lá. E para mim, um dos momentos assim que eu paro para lembrar, um dos momentos mais marcantes que a gente viveu lá foi a época do lançamento do Vingadores Ultimato. A gente teve um mega evento, um baita tempo preparando tudo. E para quem viveu essa época lembra as filas quilométricas para conseguir entrar na loja, de tão disputado que era para ver as estátuas em tamanho real. E eu lembro com muito carinho dessa época, eu tinha acabado de assumir a gerência da loja quando isso rolou. E principalmente porque foi quando a gente conseguiu ver ali
a galera indo até a loja fazendo parte de um grande lançamento de cinema, e também por ter pego os spoilers do filme na noite anterior de assistir, que a gente tinha que preparar o evento, e a gente viu lá Capitão América com um martelo, Thor gordinho, Homem de Ferro. Então, o lado bom aí é conseguir saber antes, o lado ruim é tomar o spoiler às vésperas de ver um dos maiores lançamentos da história. Eu sou Victor Razeira, eu sou diretor de programação da Iron Games. O momento mais marcante para mim e para toda a equipe da Iron Games foi com certeza a CCXP de 2022, não só por ser uma volta do evento, mas também que a gente pôde mostrar todo o trabalho que a gente fez durante anos, trabalhando em cima de Residium. A gente mostrou a nossa marca, mostrou o jogo, fizemos uma experiência que foi super legal, então ver todo mundo curtindo aquilo foi uma experiência realmente incrível e todos nós vamos levar isso para sempre. E estamos de volta para o Inside Iron Studios Day de agosto, aqui com Giovana, nossa nova mídias sociais aqui, mais uma da equipe. Giovana, a velha Giovana. É ótimo, a nova Giovana. Achou. Giovana velha, Giovana nova. Ou de Giovana. Arma do Geek com quem? Estevam do Figuraça. É legal, o Perlizila deve estar pensando, porque assim, a gente tem uma brincadeira entre os velhos aqui, que a gente fala, pô, essa pessoa não viu o Tetra. Né? Só que o Tetra é de 94. Agora a gente tá com galera que não viu o Penta, que é de 2002. Então, giveaway daqui a pouquinho no último bloco de Moon Knight, 1/10, essa peça maravilhosa. Moon Knight que é um sucesso, hein? Moon Knight, galera faz cosplay, vendeu muito essa pré-venda Então, aqui. isso que eu ia falar. Não só o personagem, né? O visual dele foi um sucesso, como essa peça foi um sucesso quando a gente... Ela tem o quase ganhou a híbrido. PO do ano. Foi quase, hein? Quase. Foi quase. Foi acirrada. Mas merecia Essa peça é que ela tem um benefício de poder ser comics também. Então ela joga bem nas duas vias aí. É verdade, é legal. Ela tem uns detalhes de madeira atrás, tem o vidro aqui, muito bom. Irada essa peça. Temos também Speedrun 50% de desconto no Logan, 1/10 do Diorama dos X-Men. Peça maravilhosa. Linda. Pra acompanhar a linha dos X-Men também, né? Dos logos. Quem que é o seu X-Men favorito, Giovana? Meu X-Men favorito é o Wolverine. Bem que ela podia ter falado, é o Gambit. Se falasse que era o Gambit, ganhava uma promoção agora. Mas enfim, então, vamos seguir aqui. Então, Speedrun, giveaway, já falei, se inscrevam no canal, deixem joinha, sigam-nos nas redes sociais todas, no Telegram. Temos nossa página lá no Telegram, não é a página, é o nosso chat. É nosso grupo. Nosso grupo no Telegram. Sim. Para receber notícias antecipadas por lá, LinkedIn também. E agora? LinkedIn? Temos LinkedIn. Logo mais vai ter um perfil Nossa, uma fake da Iron Studios que eu já Você tem vi. cara que usa o LinkedIn e não segue a Iron Studios, brincadeira, hein? Mas, lembrando, estamos também na Panamá, falamos no último bloco, na Panamá Comic Con, o Comic Con Panamá, com o stand número 1 lá, né? E além, falamos da Diana Monstro, lá teremos Residium, estará lá, Giovana? Sim, estará na Pixel Arena? Não, então, teremos a Pixel Box Arena. Pixel Box Arena, vamos ter Que é o Residium. Ravi, inclusive, Ravi, marido da Diana Monstro. Exato. Nosso também amigo tá também aqui, veio pra CCXP, está organizando. Falaremos de Residium. Teremos giveaway também todos os dias lá. Não sei se todos os dias, mas teremos Entrega giveaway. de pôster, giveaway, as peças protótipos. Inclusive, a nossa lojista parceira UV Store, vai estar vendendo algumas peças lá também. Exato, teremos venda, teremos muitas coisas lá. Então, é um evento, assim, o nosso stand, cara da área, igual a gente faz na CCXP, igual a gente faz na San Diego, estaremos lá no Panamá Só aumentando também. a expectativa pra Comic Con nossa. Exato. É isso. E mês que vem, Giovaninha, outubro. Já tô no fim do ano. Mas é setembro, né? É setembro, mês que vem. Setembro que vem. Não, não, então mês que vem eu falo. Então é outubro. Queima a largada. Tô acabando o ano já, que eu já tô em novembro. Não, e ele falou mês que vem, novembro. É que a bolsa tá demorando. Mas enfim, então mês que vem eu falo, não vou falar agora. Faz 90 dias que a gente tá em agosto, né? É isso. Então vamos lá para a primeira peça nova, inédita desse Inside de agosto, certo? Mas antes, preparamos um vídeo especial para introduzir a próxima peça. Dá uma conferida. O bom de começar a abordar esses projetos é porque
Todas as peças que a gente mostrou até agora são da era do 2D e a gente está começando com uma peça que é muito querida para mim, uma franquia que eu gosto muito, para mostrar o 3D, e também isso abre a janela para as próximas peças da Disney que a gente pode apresentar. Então nós aqui do estúdio sempre tentamos fazer a melhor representação possível para todos os personagens que a gente trabalha. E é sempre muito difícil você tentar balancear o que são os elementos mais importantes do filme e o que estão presentes na peça e o que você pode acrescentar depois numa foto ou numa imagem mais lúdica. Então o Scar com as hienas, o Mickey Mouse em Momento Fantasia, e também com esse filme não poderia ser diferente, então a gente mostra os cilindros de susto, a porta toda detalhada igual do filme, vários personagens em posições específicas que deixam mais legal ainda. Seguindo o projeto que a gente tem com as peças de 100 anos da Disney, em especial essa desse filme, a Deluxe tem um diferencial que é muito legal. É um personagem a mais, com mais detalhamento ainda na base. Ela fica bem maior do que a regular e a de 100 anos, mas vale muito a pena. É um detalhe super importante, com um personagem que eu gosto muito também. E todos os trejeitos, a face deles, assim, tá muito característica. É muito legal poder fazer parte desse projeto de um filme que eu gosto tanto. E para mim, com certeza, é meu favorito. Eu espero que vocês gostem muito desse projeto. Pode colocar aí, Vera. A primeira peça. Ai, não. Olha só. Eu amo. Ficou muito Eu não bonito. acredito. Nossa, tá Monstros muito S.A. linda. Giovana, você que é a fã da Disney. A nossa Sim. maior fã da Disney. Gente, ela tá muito linda, muito linda. E você vê que tem os principais personagens, né, do Monstros S.A., todos acoplados ali da melhor são 4 maneira. personagens. São 4 personagens em uma única peça. E todos os detalhes muito fiéis. O Sully, você vê... Oh, gente, tá muito linda. Detalhes do pelo, né? Ali o... A gente fez escutaço também, né? E ficou muito legal. Ele ficou fofinho, né? Ficou fofinho. Mas Isso é aí. fofinho. A gente sabe que Parece que dá pra apertar, né? Você sabe que é resina, mas você quer apertar. Não, é legal a Bu ali atrás, né? No ombro Tipo, dele. olá. Dando um tchauzinho, ficou bom. A pintura na base também meio desgastada, eu achei muito legal. Ali a parte do tapete, tapume. o piso, aquele Você piso. percebe que vários monstros, né, pisaram ali, ó, dá pra Bem ver. legal. O Ronald ele tá bem esguio, assim, né? Tá bem... O detalhe, exato, o Randall atrás ali, né? Se esgueirando. Se esgueirando. A porta que é a porta do quarto da Bu. Né? Detalhe ali do painel de controle, aqueles tanques que eles armazenavam os gritos, enfim, que depois... Aliás, o plot desse filme é muito bom, né? Que era... Ele é o do mal! Como é que é o nome dele? Sr. Waternoose, sabe? Sim, não, Ele é o vilão. Não, é lógico, pô, tinha uma cara de vilão aquele CEO lá. Não, eu tinha sido enganada. Mas eu tô falando o lance do grito e depois, não, na verdade o riso dá bem mais energia e tal. Verdade, era fofo isso aí. Aí o Mike vira o piadista, lembra? Ele virou um stand-up comedy. Exato. Você lembra bem desse, Giovana? Você era um dos seus favoritos ali quando criança? Nossa, a minha mãe fala até hoje, eu sempre fui uma criança muito chorona. E esse filme era um dos que eu mais chorava no final, porque eu ficava emocionada com a Bu indo embora. Nunca mais vai ver. Então, cara, eu fiquei traumatizada, mas eu amava esse filme. Mas isso significa que a gente abriu a caixa de Pandora da Pixar? Não, significa que é Disney. Isso é verdade. Bom, Porque a gente teve observação agora, né? Acho Era que a nossa Disney primeira- clássicos, essa é a teoricamente. nossa primeira peça Agora- da Pixar. Ou seja, a Toy Story vem aí. Você Exato. tá querendo hackear aqui o Inside. Né? Eu tô tentando. Aí, já manda a foto do Toy Story. Se a agora, pra Jéssica todo tivesse mundo aqui, lembrar. ela já teria falado. já teria dado um spoiler. Como ela não está, então hoje a gente não vai dar spoiler, mas essa é a primeira peça da Pixar realmente que a gente tá mostrando. Acho que começamos bem. Muito bem. Muito bem. Lembrando que essa é a versão Deluxe. Temos também a versão regular e a versão 100 anos, que é a versão regular com aquela base comemorativa prata dos 100 anos, numerada em 100 peças. Você gosta de peças numeradas, Estevam? Ah, eu gosto. Por quê? gosto. Por que você gosta? Que você acha que... Porque a gente às vezes dá uma esfregadinha, né, no status. A gente tem... Mas assim, a minha é menor, numeração menor, numeração... menor, né? É menor. A menor ou aquela que é tipo, por exemplo, a 100? Então,
A 100. Qual é o número da sorte? Não, então, mas tem algumas, por exemplo, aquele Cavaleiro das Trevas, a gente teve uma disputa porque eu queria 86, mas acabei conseguindo 87. Por causa da data do lançamento. Da data de lançamento e lançamento aqui, né? Então. Legal isso. Você vincular um número a uma data. Ou poderia ser coisa. 86 o ano que eu nasci, por Mas como exemplo. você conseguiu estar na loja? Na loja tinha ou foi sorte? Por sorte. Caramba, porque assim, realmente não tem como pedir. Não, foi sorte. O lojista, assim, vai pro mundo É inteiro as randômico, peças. é. Então não dá pra saber quais vieram pro Brasil, quais foram pro. Não dava pra saber. Então, mas de 1 a 100 elas são disponíveis apenas nos sites da Iron Studios do mundo inteiro. Então, ironstudios.eu, ironstudios.com e ironstudios.com.br. Então, você que é fã de Disney, como a Giovana Nova, você que é fã de Disney como a Giovana Velha, Ou de Giovana. o fã da Iron como o Esteban e o Rafa aqui, vocês podem garantir a peça do Sully. E vem muito mais por aí, ainda teremos nos meses que seguem mais peças de Agora Disney que você abriu a caixa da Sim. Pixar, pode esperar aí 2 anos e meio. O que você gostaria de ver da Pixar? O Toy Story, você Toy falou. Story, com certeza. Esteban. Incríveis. Os Incríveis. Giovana Nova. Ai, eu queria muito mais peças de enrolados. Enrolados? Sim. Mas Se fizesse uma da cena do barco, assim, aí ia me Qual será? Aquela do final? É a da lanterninha. E você, velha? Eu joguei a ideia. Giovana Velha. Você achou uma velha? Não tive tempo pra pensar. Da Pixar? Incríveis, mas eu não queria repetir. Foi Divertidamente, que legal. É, também. Divertidamente. Up. Não, Up não é Não, bom. choro muito. Não, essas que choram eu não quero. É, muito baixo astral. Incrível, vai, vamos de O Ali pode ser também. Fala. Nemo. Nemo. Deixe aí nos comentários, então, qual peça da Pixar vocês querem ver que seja a próxima aí da nossa linha de Disney. Certo? Então agora vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades. O próximo bloco está recheado de peças, então fique conosco. Voltamos para mais um intervalo e agora é minha vez de lembrar vocês do nosso giveaway de hoje, que é o Moon Knight 1 para 10. No último bloco, o Marcelo vai fazer a pergunta, então fica ligado e não perca por nada, porque você pode garantir ele na sua coleção. E também tem o Speedrun desse mês, que é o Logan 1 para 10. Usando o cupom Speedrun, você entra lá no site e garante a sua peça com metade do preço. E não esqueça que com o mesmo cupom você garante 20% de desconto nos seus vouchers de reserva das peças que estão sendo anunciadas hoje. Esse ano tá rolando a comemoração de 30 anos do Jurassic Park, Bi. E em comemoração, temos algumas surpresas vindo por aí em Jurassic Park Burger Restaurant. Eu não posso dizer muitas coisas aí, mas eu ouvi falar. O Vera acho que autorizou. O Vera me disse que teremos um sanduíche chamado T-Rex Burger. Fica de olho nas nossas redes sociais para saber de todas as novidades. E lembrando que as reservas dos próximos meses já está aberta. E vocês já sabem que quando tem Inside, isso significa que no dia seguinte tem o nosso Roadshow, que é quando você pode ir ver de perto as peças que anunciamos aqui em nossas Concept Store. Então fica ligado nas datas. Amanhã, dia 26/8, vai ter o nosso Roadshow lá na Concept dos Jardins, no domingo no Golden Square Shopping e também na Limited Edition no dia 2 de setembro. E agora a gente volta para mais alguns depoimentos em comemoração aos 10 anos de Iron Studios. Meu nome é Paloma, eu trabalho em compras e facilities aqui na Iron e o momento mais legal que eu participei aqui dentro foi da CCXP 2022, que é um universo que eu achei que era 100% geek e não é. Ele é bem abrangente, é muito divertido e ao mesmo tempo que você trabalha muito, eu conheci muita coisa nova, então realmente foi a melhor experiência que eu tive aqui dentro. Sou o Gabriel Batistotti, eu sou lead design aqui da Iron e trabalho diretamente ao marketing da empresa, né? Então, nossa função hoje é prestar suporte ao time de mídias, ao time comercial, ao time B2B, ao time audiovisual, entre outras frentes. Eu acho que o momento mais gratificante para mim aqui dentro da Iron foi poder fazer parte da CCXP. É um evento que eu participo desde 2015, como fã, como colecionador,
Muitos aqui sabem que eu já peguei fila para comprar exclusivo, já fiquei 14 horas, eu e minha esposa, né? Então hoje eu não preciso mais pegar fila, eu posso comprar antes, então fica mais fácil. E poder fazer parte desse evento, fazer o evento acontecer, poder trabalhar em cima disso, ver o que a gente consegue criar, ver o pessoal curtindo, tirando foto, eu acho que foi o ponto mais alto da minha carreira aqui dentro. E eu acho que é só o começo, tem muita coisa vindo aí, tem mais uma CCXP, tem San Diego, tem Jurassic Park, eu acho que são pontos altos que a gente vai colhendo durante a nossa trajetória aqui dentro. Estamos de volta no terceiro bloco aqui do Inside Studios Day de novembro. Não, brincadeira. De agosto. Ele ia falar setembro. Ia falar outubro. De agosto, com Giovanna Nova. Giovanna, velho. A piada que não morre. Não. Mojo Dojo Casa Mojo Dojo Casa House. Estevam e Rafa do Geek Com Que. Estamos de volta aqui. E agora, antes da gente começar aqui com as peças, lembrar vocês de novo aqui, Moon Knight. Peça especial aqui do giveaway de hoje. Daqui a pouquinho a pergunta para responder lá no Instagram, @IronStudios. Também temos Speedrun. 50% de desconto no X-Men, no Logan. Só pra dizer, se tiver ainda. Pode ser que realmente... Se tiver, porque esse aí é pra acabar. É verdade. Esse é exato. Em todos os sites, areostudios.com, areostudios.com.br, areostudios.eu. Se você tá fazendo, ficou na dúvida, mas eu já tenho Wolverine no diorama, não vou pegar o Logan. Wolverine nunca é demais. Só de Wolverine. Wolverine nunca é demais. Agora é a hora, inclusive a gente já mostrou que a gente vai ter uma linha de 50 anos do Wolverine, né? Exato. Que a gente mostrou o Old Man Logan algum tempo atrás, então mais peças virão. Esse aí não faz parte dessa coleção em si, mas eu vou ver. Não é o Logan, né? É o James Howlett. Dá outro nome. É o segundo melhor X-Men depois do Gambit. Então, agora vamos aqui para as próximas peças que também estavam lá na San Diego Comic Con. Pode colocar aí, Vera. Gene Simmons. Olá, Kiss. O baixista linguarudo do Kiss. Aí sim. É fã de Kiss, Estevam? Sou. Bastante. Vai no show? Não vai no show, né? Complicou, né? Não vai, na idade, né? A saúde não aguenta mais, não. Mas, qual que é a sua música favorita do Kiss? Então, Vamos ver se vai bater. Vamos ver se vai bater. Love It Out. Love It Out. Love It Out. Não, é o... Forever. Forever? É muito docinho, é muito docinho, romântico, é muito docinho, é muito docinho. Então, vocês gostam de Kiss também ou é muita vilharia pra vocês? Pode falar, se você é sincero. Meu pai é fã de Kiss. Mas é que eu acho que é a questão da fase, entendeu? Eu, quando era menor, eu não via o Kiss com os olhos que eu vejo hoje. Eu também não, na verdade. E muito eu fui aprendendo, escutando várias playlists e conhecendo, de fato, como era o Kiss e casando as músicas. Então fica a dica aí, no Spotify tem uma playlist chamada Metal Ballads. Tem muita música boa do Kiss ali dentro. Acho que a minha problemática é que, assim, eu sou poser no sentido de que eu jogava Guitar Hero quando era mais nova. Acho que algumas pessoas talvez saibam o que é. E aí, são várias... Calma aí. Nossa, se sentiu muito velho agora. Sabem, né? Você deu o nome Giovanna Velha, ela encarnou. Não sabem mais? Não, mas não é de geração. Tem gente que não sabe o que é Guitar Acabou? Hero. Guitar Hero já acabou? Acabou. Não, lançou pro Xbox One faz 3, 4 anos aí. Mas tem gente que não sabe o que é Guitar Hero. Agora que a Activision... Olha, essas 500 pessoas assistindo aqui sabem o que é Guitar Hero. Então vocês vão saber também que tem uma playlist cheia de músicas. E aí várias delas eram do Kiss. E eu gostava muito das músicas do Kiss. Só que aí eu sou muito poser, né? Porque tem algumas que eu não sei se é Kiss, que eu não sei se é isso. Mas enfim, no mês passado a gente mostrou o Paul Stanley e o Ace Frehley, né? Vocal e guitarra. E agora estamos mostrando o baixista Gene Simmons e também... Falta um instrumento. O Peter Criss. Sua Chris. magnífica bateria. Tocando muito legal Beth. essa peça. O site é muito legal. É um set muito legal mesmo. Inspirado na capa do Alive. Sim. Que foi um dos grandes CDs aí, né, do Kiss, dos anos, no final Kiss dos anos Alive. 70, é isso? Kiss Alive. Mas enfim, você pode... Olha os detalhes da roupinha do Peter Criss ali. E essa é a formação original, né? É a que explodiu. Isso, exatamente, exatamente. Então é legal porque a gente nunca tinha feito... A guitarra a gente já tinha feito porque a gente fez o Elvis, né? Sim. Então a bateria foi a primeira vez que a gente fez aqui na Iron. Tocando Detroit Rock City, ó. Essa é a minha favorita do Kiss. Essa é a minha música favorita do Kiss. Muito bom. Então assim, pra quem é fã de Kiss, quem é fã de rock, fã de música em geral, tá aí agora o set completo. A gente dividiu justamente pra galera poder
ter um respiro e conseguir fazer a coleção. Como o Rafa falou aqui, pré-order não ocupa espaço. Já tem 2 vendas já, hein? Mês passado vocês fizeram, já garantiram o Paul Stanley e o Ace. E agora vocês podem garantir aí, com exclusividade em primeira mão, o Sensacional. Peter Criss e o Gene Simmons. Ou Gene Simons, eu falo Gene Simmons. Gene Simmons. Vai dar uma porrada, né? Ficou muito bom essa pose, né? Só de curiosidade, a peça ela é toda resina ou tem metal aí em alguma parte da peça? Não, então, ela não dá pra trabalhar só com resina por causa dos detalhes. Então, como que fala aí? O suporte dos pés aí e tal. Tudo metal. Tem que ser, porque pra segurar e sensacional. E outros materiais também mais resistentes também, porque é muito fino, Põe né? umas bombinhas assim, fazendo pá, pá. Aí você pode colocar uma iluminação atrás. Muito bom. É isso. Então, finalizamos aí o set de Kiss. E agora, temos mais uma peça. Essa peça inédita. Ninguém nunca viu. Que essas do Kiss vocês tinham visto na San Diego Comic Con. Agora que vai entrar aqui, é novidade. Opa! Falando em desenho de infância, de criança, de filme. Eu não tinha visto. E numa versão que ocupa um espaço bom dentro da altura que você tem aqui icônica, na ó. prateleira. E é aquela pecinha que significa o filme. Exato. Totalmente. Temos aí nosso querido Elliot. E Tiffany Home, ó. Olha só. Nossa, a Indo pra likeness tá absurda. Não, a florzinha, A ela florzinha, tá demais. Tá demais. demais. Sensacional. Que peça carismática. Achei muito Esse fofo. filme é legal, vocês assistiram esse filme? Sim, sim. Ele é legal porque ele realmente, apesar de ser um filme mais antigo, tem uns 40... 41, De 80, eu assisti 82, esse eu filme no Quando cinema. era criança, no cinema. Pô, Eles estão vendo no cinema. Mas eu já vi na locadora. Eu peguei cinema. Eu aluguei o ET de Atari na época. Nossa, Um dos piores jogos de todos os tempos. o jogo que fez a Atari falir, inclusive, naquela época. Mas você se lembra, Gi? Você se lembra quando você assistiu esse filme? Lembro. Você viu na TV, você alugou? Eu não lembro se eu aluguei ou se eu assisti na televisão, mas a minha mãe era Viu na muito fã Netflix. de ET. E aí meus pais sempre foram muito fãs de filmes e séries e afins, então eles me introduziram no meio. Eu devia ter uns 5 anos quando eu assisti ET. Então eu achei muito triste. Ontem. Então, mas vocês estão vendo que ela tá... Ó, meu pai é fã de Kiss, meu pai gosta de ET. Então, assim... Eu gosto muito a do minha pai mãe- dela já. Já sou fã do pai dela já. O pai dela vai vir no próximo Vai no vídeo. próximo. Nossa. Mas o legal é assim, você aí que é pai, você que é mãe e tal, tá assistindo a gente, dá pra criar o filho aí no mundo. totalmente. Total. Começa com o Minicô do ET. Não, é lindo. Ele é muito perfeito. fofo. E aí, ó, já tem a... Sucesso na CCXP do ano passado, esse Muito. Minicô. A gente Garantiu lá. a gente estreou ele lá. Então, e todos os detalhes, o Elliot a gente já tinha lançado naquela versão da bicicleta, Sim. mas agora eles estão aí. Eu gostei muito dessa peça. Tem uns pinheirinhos atrás. É muito doido pensar que ela é Drew Barrymore, né? Sim. Pensar hoje em dia. E o Elliot fez Mansão da Residência Rio. Olha lá. Residência Rio e teve uma outra do Netflix, Netflix. a Bly. Ele faz. E o ele ET faz voltou pai. pra casa. E Diferente a do Drew Alf. Barrymore fez Panteras e Panteras Detonando. E fez aquele, como se fosse a primeira vez, que é, pra mim, o melhor filme do... Sim, com Adam Adam Sandler. É isso, muito bom. Então aí temos ET, um clássico do cinema, um clássico de Steven Spielberg, atemporal, mais uma peça do filme do ET, então aí pra vocês, na nossa licença da Universal, nossa parceria querida, que inclusive temos a loja lá, a lojinha da Universal dentro da Concept Store do Shopping Golden, certo? Então, camisetas, almofadas, canecas, chocolate, muitas coisas de ET. Chocolate, o Cookies and Cream segue muito bom. O Cookies and Cream é o do Jaws, certo? Não, o Jaws é o melhor de todos, que é Eu acho branco. que é o do ET. O do ET é Cookies and Cream. Acho que o do Jaws é de caju. Caju, nossa. Cara, mas Cookies and Cream é muito bom. Top demais. Fica a dica. Exato, fica a dica aí. Tem chocolate na Limited, tem nas lojas da Iron também e lá, obviamente, na loja do Jurassic Park Burger. Vamos agora, já falamos de Kiss, já falamos de ET, vamos rapidamente para uma peça que eu sei que tem muita gente esperando aí sentada, assistindo. Eu tô aqui Pode na colocar, torcida, Verá. torcida. Manda ver. Poderoso Chefão. Tá Eu prometi no San Diego que teríamos a versão deluxe. Olá. Deluxe Nossa, mesmo. Isso é escritóriozinho. Do jeitinho que o Perniz odeia. Bem deluxe mesmo. Bem deluxe, é isso. Foi irada essa peça. Nossa, ela deve que eu tá muito vi grande. Poderoso Chefão a primeira vez faz uns 2, 3 anos? Ah, mas tudo bem, você tem 20 e pouco. faz Da justo, última vez que eu Mas é participei. bom pra entender o filme. Tudo bem que eu, por exemplo, eu lembro que eu vi no SBT
Ou na Band. Nossa, talvez. imagina quantos cortes devia ter nessa época. Eu vi com 10 anos. Eu lembro da cabeça do cavalo ali na cama. Nossa. Nossa, mas imagina, deve ter visto tudo fatiado. Beijo, Bela lembrança de infância. Mas era isso, né? A gente Era, via tinha. casa, 90, né? tela Opa, quente. tem duas mãos aí, pelo que eu vi. Exato, tem Ó, o ele gatinho. acariciando o gatinho e tem ele com a mão ali. Essa é aquela cena inicial do filme. Né? Aham, bem no comecinho, no meio do casamento lá, né? Que o Exato. pessoal sobe pra conversar com ele, pedir uma ajudinha. Ó. Você viu o Poder do Chefão já, Gi? Nunca assisti inteiro. Ele é um filme muito importante pra explicar a importância da família. Mas ele é um filme importante da família. Você pode matar o seu cunhado. Belo exemplo pode de matar família o temos genro. aqui, não? E não tem, assim, importante é a família. Seu pai gosta desse filme? Family. O meu pai, eu acho que não, porque o meu pai gosta mais do lúdico, voa. Mais fantasia. É, mais fantasia. Mas um cavalo, Eu gosto cabeça de um mais cavalo na cada vez cama mais do de pai alguém dela. é lúdico. É. Inclusive uma indicação aqui, tem uma série muito boa, eu acho que é da Apple TV, chama The Offer. Ah, que explica como foi feito o filme. Não é Paramount? Muito bom. Hum, Não, é já The Offer eu mesmo. acho. Não, mas a série acho que The é da Offer. Paramount Plus, eu acho. Eu não sei. Que é uma série que ela explica, assim, ela contextualiza como eles fizeram, como eles chegaram com o roteiro, até a execução do filme do Poderoso Chefão, várias intrigas. É um tá? livro, né? Bem legal. Era um livro, né? Um livro do Poderoso Chefão. E aí virou o filme e tal. Naquela época não tinha mídia sensacionalista. Então ninguém divulgava essas coisas. Então, e aí... mas tinha muito... Teve uns casos, assim, meio sinistros envolvendo a produção. Mas é uma recomendação justa, porque o Marcelo começou a ver indo pra San Diego, não? É. E aí ele comentou com a gente em San Diego e agora sabe quem tá viciado? Diego Rannes. Diego Rannes, tá vendo? Então, um abraço aí pra Também. Diego Rannes, esteve conosco lá na San Diego. Então, vamos lá, ó, falando da Ele peça já aqui, está fazendo a pre-order nesse momento. olha os detalhes de madeira da mesa. Essa mesa... Nossa, tá muito linda, assim. O tapete tirado também. Imagina o peso de uma É. mesa dessa Muito legal. na vida real. E era Tudo legal mais. Nível de detalhe do tapete. eu lembro que o meu avô tinha esse lance era tipo um pedaço de couro que você colocava o papel em cima pra assinar, Pra você poder escrever, pra poder pra escrever ter... em cima, pra não riscar a mesa de madeira embaixo. Isso mesmo. Então, Que hoje em dia o pessoal chama mousepad, aqueles negócios que eles colocam lá no computador pra ficar jogando. você paga uma nota da Exato. Razer. E aí, antigamente era de cor e tudo mais, então a gente retratou aí vários detalhes, o tinteiro da caneta, o telefone, que era aquele telefone que você discava. Você tinha que rodar todos os números, assim, era... Putz. Cara, eu tive esse problema quando era criança, tinha o Hugo na televisão, né? Aí eu queria ligar lá, só que o meu era de discar. Nossa, então assim, você não tinha como jogar. resposta, não tinha como jogar. Você vai jogar como? Exato, não dava. Eu ficava puto com a minha mãe, compra outro. Porque você tinha que apertar os botões também pra pular, escrever e tal, e no discar não virava. E essa é a versão regular, que é a que a gente levou pra San Diego. Muito legal também, é uma base mais simples, pra quem aí tem menos espaço e tal, mas já representa muito bem a peça. Caramba. A cadeira é a mesma, a figura, o gato e tal, todos os detalhes. O rosto ficou impressionante. O likeness da foto que vocês estão O mostrando, likeness muito bom. tá maravilhoso. E eu lembro que vocês explicaram isso na última vez que eu vim, sobre como é mais fácil você acabar fazendo o rosto de alguém mais velho do que alguém mais jovem, né? Por conta da quantidade de risco. Você dá uma O rosto mais realismo. ele acaba tendo mais detalhes. É. Né? Inclusive, é mais fácil fazer um cara com barba do que uma mulher que tem o rosto mais liso. E tudo mais. Então, são várias coisas... Não é que é mais fácil ou difícil, mas é mais fácil você reconhecer, na verdade. Quando você tá olhando pro rosto, tem mais detalhes. Você vê o Marlon Brando, tem as rugas aqui na testa. Bigodinho, as tem manchas aquele... na bochecha e tal, o bigodinho, esse queixo pra frente, a bochecha do Kiko. Ele usava, né, uma parada. Uma prótese, ele usava. Te representou bem aí Legal. É uma tulipa que ele tem aqui na lapela? Ou é uma rosa? Não sei. Acho que é uma rosa. É uma rosa muito específica. É um botão fechado de rosa, pode ser. Bom, então se vocês estão trazendo essa peça, eu imagino que pode ter uma coleção longa de Poderoso Quem que você traria depois? Ah, cara, com certeza Michael, o Al Pacino, né? O Michael, né? Tem que Michael ser. Corleone beijando o Fredo. Ótimo lance. Você partiu meu coração. Bom, a família. Família. Bom, então aí temos Poderoso Chefão Dom Vito Corleone, versão regular e versão deluxe. Qualquer uma das duas tá bem servido aí a sua coleção. É uma peça que faltava aí pro hall
das peças 1/10 da Iron. A gente já trouxe o Robocop no mês passado, que era uma peça muito pedida. Uma curiosidade dessa peça, não sei se vocês podem contar. Normalmente, quando vocês fazem peça de filme, tem uma liberação do ator. E para fazer essas peças mais antigas também tem? Então, normalmente quando a gente fecha o contrato, a maioria já tá atrelado aí a usar a imagem do ator e tudo mais. Às vezes tem que negociar. Quando o ator já é falecido, tem que negociar com a família, que é o espólio, né, que eles chamam, ou negociar com... Às vezes não é holding, nem a família que tem os direitos mais, é uma empresa, um escritório, uma agência, enfim. E aí, no caso do Marlon Brando, eu não sei dizer como foi esse trâmite, mas sempre tem alguém que é responsável que precisa aprovar aí o likeness do pra ator. Saber do Al Pacino, dá chance de ter o próximo. Exato. Então, a gente nunca fez nenhum Al Pacino, né? Pode ser aí a primeira vez. Então é isso. Temos Dom Vito Corleone, já mostramos as outras peças do Kiss. A peça do ET com o Elliot e a Gertie. Eu não lembro pronunciar o nome dela direito, mas a Drew Barrymore com o seu vasinho de flores. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último e derradeiro bloco, onde a gente vai mostrar umas peças muito especiais. Além, é claro, de dizer o que está chegando no mercado no mês que vem. O mês de... Novembro. No mês de setembro. O que espera aí para vir nos sites da Iron Studios. Então fiquem ligados. Estamos de volta para o último intervalo entre blocos para lembrar vocês de algumas coisas importantes. A primeira delas é o giveaway de hoje, um Moon Knight 1/10. Daqui a pouco o Marcelo vai fazer a pergunta e a resposta precisa ir lá nos stories da Iron Studios. A primeira pessoa a responder corretamente vai levar ele para casa. E o nosso speedrun está chegando ao fim, então corre até o nosso site, usa o cupom SPEEDRUN e garanta já o Logan 1/10 que está com 50% de desconto. E ainda falando do cupom do Speedrun, durante o Inside vocês têm 20% de desconto no voucher de pré-venda das peças anunciadas. E agora eu vou lembrar para vocês rapidamente algumas peças que ainda estão disponíveis para você fazer a sua reserva, que a gente anunciou no nosso último Inside. São elas: Space Ace, Star Child, o Thanos regular e deluxe, Dimetrodon, o Robocop regular e deluxe e Pinóquio nas versões regular, Disney 100 e deluxe. Lembrando que todas elas são em escalas 1/10. E agora fica de olho em algumas peças que estão chegando na Europa. Da linha Batman Animated Series 1/10, vem chegando aí Batman, Harley Quinn, The Joker, Batmóvel regular e o Batmóvel Deluxe. E de Masters of the Universe escala 1/10, a Sorceress, Evelyn, Hordak e Imp e Stratos. De Lord of the Rings 1/10 vem aí o Sauron Deluxe. E em Star Wars o Darth Maul na sua edição 1/4. Na linha Minico estão chegando as Tartarugas Mutantes Ninja, Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello. E agora no último bloco o Marcelo vai falar de mais algumas peças que estão chegando no Brasil e Estados Unidos. E para finalizar, mais alguns depoimentos do time da Iron Studios. Eu sou Andrei, analista comercial e também apresentador das lives da Fizzy Toys. Eu tenho muitos momentos marcantes da Iron Studios. O primeiro foi quando eu conheci a empresa lá em 2014, numa Comic Con, realizando um sonho de colecionador de uma empresa brasileira construindo algo tão grande, tão bonito, com tanto carinho e amor. A fila do Thanos da Infinity War 1/10 é um momento inesquecível na minha vida, pois foi uma emoção gigantesca, acordar de madrugada, ficar disponível naquela fila para poder adquirir uma peça que eu queria tanto dentro da minha grande coleção até aquele momento. E trabalhando na empresa foi poder trabalhar numa Comic Con, poder saber como é que foi o outro lado e poder realizar o sonho de vocês colecionadores que também gostam tanto desse evento, podendo deixar eles mais perfeito para vocês. Meu nome é Felipe Favarello, eu sou gerente de projetos aqui no Estúdio de Criação. Trabalho com o time de criação, desenvolvimento de protótipo e etc. Um momento que me marcou participar de toda a dinâmica e da logística da operação das peças life size, né?
Então, todos os movimentos de restaurante, eventos, eu estou envolvido nesse processo, então é uma dinâmica com muitos detalhes, é uma operação que envolve guindaste, fornecedores, pessoas de outras áreas, enfim, é uma operação complexa, né? Então acho que e você poder executar isso de uma maneira que não vai interferir no resultado do produto ou do projeto em si e que vai trazer uma alegria para os fãs e etc. É um momento que me marcou poder executar e participar desse processo. Último bloco do Inside Iron Studios Day de agosto. Um mês que não termina. Estamos aqui, a última chance, daqui a pouquinho, para você levar premiação aqui, Moon Knight 1/10, nosso querido Oscar Isaac, o cheirador de sovaco, né? Que? Vocês não viram? Não, Ele deu do nada ele trouxe uma tudo. aquela Jessica Chastain, que ele fez um filme com ela. Sim. Aí ele tava no tapete vermelho. Põe aí no YouTube. Ele tava no tapete vermelho, em algum tapete vermelho, não sei se era do Oscar. E aí eles estão tirando foto assim e tal. Aí ele dá uma cheirada no sovaco dela. Pode. Mas e a reação? Ficou sem graça, né? Mas tudo bem. Não deve ser legal ter o seu subaco cheirado. Deve ser. Eu acho que ela tava perfumada, porque... Não teve uma reação ruim no rosto dele. Então. Bom, enfim. Voltando aqui. Giveaway do Oscar Isaac, Moon Knight, 1/10. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta. Lembrando que como a gente tá aqui nas comemorações, celebrações dos 10 anos da Iron Studios, a pergunta sempre tem, como o Vera sempre lembra aqui, tem a ver com os 10 anos da Iron. Então já fiquem aí. Isso não é dica nenhuma, na verdade, mas enfim. É um direcionamento. Entre esses 10 anos de Iron Studios. É um direcionamento. Aconteceu pouca coisa. Últimas chances também para você adquirir o X-Men favorito aqui da Giovanna Nova. Logan, 1/10, da linha X-Men Diorama das Sentinelas. Daqui a pouquinho vai acabar o tempo, então, ó, é o tempo que tá aqui, 50% de desconto. Ou vai acabar a peça. Ou vai acabar a peça, ironstudios.com, ironstudios.com.br ou ironstudios.eu, se você estiver na Europa. Temos mais recados. Hoje também rolando Comic Con Panamá, nossa equipe lá, nosso stand número 1. Teremos lá Residium também, giveaway, enfim, novidades, algumas peças que a gente tá mostrando aqui hoje. É só ficar ligado nas nossas redes para acompanhar. E se você é um fã da Iron, que está aí, colecionador que está no Panamá e vai na feira, passa lá, visita a gente, marca a gente nas redes sociais também, se tirar foto, certo? Agora vamos lá para a parte que vocês gostam aqui muito, que são as novidades que estão chegando primeiro nos Estados Unidos, no ironstudios.com. Olha só. Então temos aí, da linha Batman Forever, nosso querido Val Kilmer, Minicô. Tava na hora. Falta só o George Clooney agora. É o da música que você me apresentou? Kiss from a Rose. É desse? Música boa essa. Música do Seal. Vale a pena ver o clipe. O clipe Batman! Mais Batman e Batman Animated. Batman é vida. Com o Batmóvel. Com o Batmóvel. Uma das melhores animações de todos os tempos aí. Eu colocaria melhor. A melhor versão de Batman, né? Em termos eu gosto muito da Liga da Justiça. Da Animated Series. Mas é a melhoria contínua ali do processo. Mas acho que o Batman merece o top 1 ainda. Galera que tava me perguntando aí, me perguntaram no inbox esses dias, quando a gente chega... tá só o Batman. O Bat Snyder aí do sinal. É que eu não lembro quando é o Batman Day, mas talvez seja por aí. Então. Tá chegando, não, acho que é setembro, mas não sei. Não setembro é quando vai chegar aí. Olha, é logo ali. Então, mês que vem... lembrando que essas peças são as peças que chegam em setembro no mercado. Então temos ali Batman do Zack Snyder no Bat-Sinal. Lembrando que esse Bat-Sinal acende. Tá? Batafleck. Então, eu acho que é a peça mais legal que a gente já fez do Batafleck. Tem certeza. o Batman da Discord, aquele na Gárgula lá que a gente lançou na época do BVS. Eu gosto do Nightmare bastante. Mas esse aí, acho que... O movimento Signal, tá bem até porque acabou o Batafleck. Acabou, né? Ben Affleck não volta mais. Será?
Talvez, Talvez? não... A Gal Gadot voltou. A Gal Gadot voltou, aí não voltou mais, e aí nada... Não voltou? Voltou. Ela falou que voltou, aí o James Gunn falou que não falou nada, então vai, não voltou. Meteu essa? Ele meteu essa de novo. Caraca, não conheço. Ele mandou um anúncio. A gente vai saber de acordo com o sucesso ou fracasso dos próximos filmes da DC. Veremos. Blue Beetle estreou aí. Estreou semana passada. Bons reviews. Bons reviews. Vamos ver. Próxima, aí temos o Batmóvel. Versão regular, sem o Batman. Irado. Blue e Beta, Minicô. Fofinhas. É muito legal. A galera pede muito dinossauro versão Minicô. Fazia tempo que a gente não trazia. Está chegando agora. Temos um pôster da 1 para 10, no caso, né? E daqui a pouquinho também, em breve no Brasil, na loja do Jurassic Park Burger. Vamos lá. Capitão América Sam Wilson. Minicô, olha só. Lançamos essa peça lá em San Diego em primeira mão. E agora ela vai para todo o mercado norte-americano e global, né? Na verdade. Então, foi um sucesso bom. Colossus da versão... Colossus da Era de Apocalipse. Muito bom. Essa é a primeira peça da Era de Apocalipse chegando no mercado. Abrimos a caixa de Pandora. Nossa, esse John Constantine, rapaz. Ficou lindão. Versão comics. Legal a base. Uma peça muito aguardada. Muito aguardada há tempos, hein? Desde antes da pandemia. Porque batia muito naqueles concursos de CCXP, né? Exatamente. Tirava aquelas finas assim. Exato. Vai, não vai. Mas não vai. Agora tá aí com sobretudo. Lembrando que sobretudo é um dos itens essenciais para um grande personagem. Sim. Então temos aí Neil Gambit, Hellboy, Constantine. Deixa aí nos comentários qual outro personagem de sobretudo que a gente tá esquecendo aqui, que também é muito importante e marcante. E o John, eu gosto do John Constantine. Volta lá, Verá. Eu gosto do John Constantine, que ele tá lascado. Tá lascado. Gravata, aquela gravata de fim de balada. Sabe, aquela colarinho amarrotado. Jeitinho que tá fedendo, né? Jeitinho que tá fedendo, né? Esse aí tinha que vir com cheiro de cigarro. Tinha que dar um jeito. Tem bituquinha de cigarro na base? Colocar um vape. Mas podia botar, quem comprar essa peça, deixa uma bituca atrás, assim, pra ficar quando a pessoa chegar pra ver. Inalando. E até combina com a base do fogo ali, né? Já tá pegando. Cara, assim, é um cinzeiro. Legal. Nosso herói fumante aí. E temos aí também, porque o herói tabagista tá em baixa agora. Tá em baixa. Não tem mais. Nossa, essa peça é muito legal também. Muito legal. É a minha favorita da coleção. Dino, Bambam. E Bambam. Eles que... Você tem filho agora novo? Bambam arrepiava também. O Bambam e a Pedrita causavam a parada. Era uma maluquice. Muito boa a peça. Temos aí a versão regular. Essa vem. Nossa. Doc Brown. Tivemos eles exclusivos na San Diego. Esses aí fizeram sucesso, hein? Esgotados, né, na San Diego. O Marty esgotou primeiro, depois o Doc. Mas temos eles aí também versão regular. Doutor Estranho. Quer dizer, na verdade, só o Doc, não o Marty. Só o Doc por enquanto. E o Doutor Estranho. Que foi antecipada também na San Diego, fez um super sucesso. Vendeu muito lá e agora está disponível também. É legal essa peça porque ele tá sustentado pela capa. Né? Esse é um dos meus minicô favoritos. Já tô pensando em substituir o que eu tenho. Qual? Minicô? O do Guerra Infinita. Só tem dois. Ele é legal também. Não, esse tá muito legal. Quem quer ver, tem dois. Tudo mais. Mas é legal comparar os dois porque dá pra ver que as duas peças são muito legais, as duas são muito dinâmicas. Mas esse tem mais detalhes, ela é uma peça mais pesada, é bem legal. E agora chegando no Brasil, ironstudios.com.br, você, colecionador brasileiro. Olha a curva. The one and only. Olha, ouso dizer, é difícil dizer isso, mas acho que essa é a melhor peça, ou a mais legal. É a melhor de filme 1 para 10, com certeza. Nossa, é uma das... Também. Meu, top 3 com certeza da história da Iron. Essa peça 1 para 10 aí, incrível. É muito difícil superar uma peça dessa depois que ainda de filme nem é de filme, é de série, né? É de série. Exato, Capitão e Soldado Invernal. E eu nem vi a série. É que a série parece um filme, por isso que a gente pensa. Lembrando que ano que vem temos Capitão América 4. Nossa, já ano que vem? Exato, ano que vem com o nosso querido Harrison Ford, de General O Ross. quê? General Thunderbolt. É o Harrison Ford. Vai ser o Hulk vermelho. Fala Vai ser sério. o Hulk vermelho. Fala sério. Vamos ver, Na né, página da Giovanna Nova já saiu essa notícia. A sua página tá ficando pra trás. Tá Sua página tá ficando pra trás, eu não queria dizer nada. Me perdi, gente. Sigam G. Hernandes _, hein? Notícias frescas. A Giovanna Velha. A Giovanna Velha, tá falando de Oppenheimer.
Já estreou há 3 meses Oppenheimer, ela tá lá. Temos chegando também Luke e Grogu. Esse é um pra 10. Sucesso também na San Diego. Que faz par ali com o R2-D2. Foi sucesso, inclusive, né? Lá. Tudo que tem o Grogu faz sucesso, na verdade. É inevitável. Você gosta de Mandalorian, gente? Muito. Eu sou muito fã de Star Wars. Próxima peça, olha lá. Lady Letal. Essa vai pra muita gente. Essa vai esgotar na hora que chegar, vai esgotar. É engraçado, né? Porque a gente tá fazendo aqui o speedrun com o Logan, do diorama. E, pô, esse diorama, sei lá, tem uns 4 anos já. É de 2019, acho que as primeiras peças. Não para. E tá chegando peça até hoje. E vai vir mais, hein? Vai vir mais, porque aqui é X-Men for Life. Então, enquanto... X-Men é vida. Enquanto a gente tiver nessa empresa aqui, não faltará X-Men. Só o Banshee. Lady Letal, Death Strike chegando. Olha lá, passa com a John Cena. John Cena. Grande ator, hein? Se revelou. Nesse filme. Vocês viram essa série? Ela foi extremamente aclamada, essa série. Eu achei muito boa. Você gostou mais da série ou do filme, do Esquadrão 2, que ele aparece? Eu acho que a série ele tem um aprofundamento muito maior do que no filme. Mas eu gosto muito do filme também. O filme é bom, né? Eu gosto do John Cena porque ele comprou o personagem. Ele ia pras entrevistas coletivas vestido e tal. E é galhofa, né? Então ele, muito galhofa. Ao contrário do nosso querido Drax lá, que como chama? O Bautista. Dave Bautista. Sério, o Dave Bautista se leva muito a sério no papel de ator e tal. O John Cena é mais... descontraído. Exato. Um abraço, John. Não. Tartarugas Ninja, sucesso. Aí sim, hein? Donatello. E agora... já estreou o filme? Não. Já estreou. Agora, já estreou agora. Hoje é dia 25. Não, isso, acho que é 30. Já saiu em Salvador. Já saiu em Salvador. A pré-estreia foi dia 23, eu fui ver, inclusive. Você estava lá em Salvador. Eu estava lá. Eu estava lá em Salvador. Então é isso. Então, essa animação promete muito. Acho que é um jeito de renovar a base de fãs, né? Sim. Se eles fizerem um bom trabalho, assim como, sei lá, Spider-Man. Animação irada, mas eles estão elogiando nesse posso nível. dizer porque o nosso parceiro que está nos Estados Unidos já assistiu, a gente já soltou a crítica. Olha, correspondente internacional. Exatamente, ele passou pra gente que tá pertinho de chegar no Aranhaverso. Olha lá. Não chega pro Aranhaverso, que realmente é um negócio muito fora da curva, mas é uma animação excelente, vale muito a pena assistir. Então fica a expectativa. E você que é fã de Tartarugas Ninja aqui no Brasil, Donatello está disponível. Pode seguir. Olha o Leonardo também. Esse meu parceiro, né? É o favorito do Léo. Olha só, verdade. Muito bom. Próxima. Esse aí. O Cássio tá Donatello feliz. versão... versão exclusiva. Versão exclusiva. 100 peças apenas no mundo. Disponível apenas na areastudios.com.br. Só 100 no mundo? Só 100 no mundo. No mundo. Corre. Leonardo também. Leonardo exclusivo também. Eu conheço 100 pessoas que querem. Nossa. Henry Cavill. Nossa, eu buguei agora. Ele não está mais no DCU. James Gunn não conta com ele. Assunto delicado. Porém, você é fã do Henry Cavill, Giovanna? Muito fã do Henry Cavill. Eu vi ele no Tudum. Você foi no Tudum. Ele estava lá, né? Tudum, ele estava lá. The Witcher. Que também já não é mais o The Witcher. Também já não é mais The Witcher. Mas enfim, o Henry Cavill 1/4, Superman Black. A gente lançou recentemente o Batman Nightmare, né? Que é aquela que o Estevão falou que gosta e tudo mais. E agora ele na versão roupa preta, assim como Zack Snyder sonhou. Ele teve... A Warner não deixou ele fazer com a roupa preta. Ele insistiu, aí mexeu digitalmente pro filme. 4 horas de Superman de roupa preta. Próxima. Fred Flintstone. Começando a coleção. Muito bom. Clássica. Olha. Esse é um amigo Barney. Os vizinhos Quando ali. Eu sabia imitar hoje. Não esportistas, né? Um jogando golfe, o outro jogando boliche. Tá. Agora quebrou, galera, hein? Agora quebrou, hein? Esqueleto no trono. Filas na porta da... Penizila. Da Concept Store. Penizila, ele já deixou espaço já. Essa hora, Paulo Siles já pegou o WhatsApp. WhatsApp bombando. Próxima. Nathan Drake. Tom Holland, aposentado. Nosso querido menino Tom. Aposentou, Tom? Não aposentou, ele tem contrato ainda. Não, ele deu um T. Ele falou que ele vai dar um T do cinema, que ele não gosta muito de Hollywood. Então, pra quem gosta de Tom Holland, é a única chance aí, tá, de ter uma peça. O cara não gosta de Hollywood. É legal quando você não gosta de ser empregador, né? Bem saudável. Falou que ele não quer mais. Ele volta. A pessoa ganha muito dinheiro muito rápido. Aí ela cansa de tudo. E vai jogar na Arábia. Depois é isso que vai acontecer com Tom Holland. Tom Holland no Al Hilal. Vai fazer filme em Bollywood. O próximo.
Ah, essa versão deluxe. Legal. Versão regular e deluxe Nathan Drake. Nossa, esse tá muito lindo. Top demais. Vocês são a Giovanna ia ter cara de Potterhead também, né? Muito Potterhead. Então é isso. Muito bom. Esse é o melhor personagem? Não. Não. Sim. De longe. Sim, não. Sim. Jamais. Não. Você, Giovanna, porque ela é totalmente sonserina. A vida dela, ela olha o horóscopo e atrela com as casas de Hogwarts pra saber o que fazer na vida. Você, qual casa é a sua casa? Eu sou da Grifinória. Grifinória. Eu também, desculpa. Eu fiz aquele Você teste. jamais. Eu fiz aquele teste enorme lá. Pode ser. Eu nem imagino. Talvez. Imagina. Eu não sei, mas deve ser no Maluf, eu acho. No máximo, eu gosto de livros da magia. Não, mas. É Corvinal, então. O Snape, o que ele é? Sonserina. Sonserina. Não, na verdade eu sou Grifinória porque eu coloquei o chapéu na Warner lá. Daí eu fiz aquele tour lá em Los Angeles. Aí eles colocam o chapéu. Pô, chique esse chapéu. O chapéu deu Grifinória. Tem você põe o chapéu? Você passa debaixo dele. Você passa debaixo dele, ele fica lá. Ele fica suspenso, entendeu? Ele fica suspenso. Então temos aí a versão deluxe do Snape e a versão regular também, muito bom. Nosso querido Alan Rickman, que foi o xerife de Nottingham no filme do Kevin Costner. E ele foi o alemão lá do de Matar, né? Nossa, o Gruger, qual que é? Hans Gruber. Não lembro, deixa aí. Nossa, eu não lembro, cara. Mas ele que caiu do Nagatomi Plaza no filme do Horácio. Personagem desvalorizado aí na frente. LeBron James. Eu amo esse filme. Nossa, eu amo. Que não é melhor que Michael Jordan. Mas esse filme é muito bom. Eu não vi, Porém, não posso opinar. Este filme... Você adorou esse filme, né, Giovanna? Amei. Eu amei esse filme. Eu sempre vou defendê-lo. Temos aí as peças do Bugs Bunny. Temos Pernalonga, temos o Taz já chegou também. E é legal a base, que a base tem o efeitinho, que igual é a do diferença Bugs da Bunny. Space Jam, que eles pulam, aí tem os efeitos, é bem legal. E é legal porque é mais um atleta, né? Mais Temos um aí o atleta. Ayrton Senna, que já lançamos várias versões. Anderson Spider Silva, LeBron James. Legal. Então, nós estamos ampliando aí a lista de atletas. Sabe, aí vem o Michael Jordan em homenagem ao primeiro filme. Deixa aí quem... eu tenho um atleta que vai vir. Em breve aí, fiquem ligados nas nossas redes. Incorpora a Jessiquinha. Esse ano ainda tem mais um atleta pra gente mostrar e vocês nem imaginam quem seja. E agora, depois das peças aqui, vamos para a reta final de pré-orders. Pré-orders novas, temos mais algumas peças pra mostrar pra vocês. Eu tô aqui, eu tô com expectativa. E para vocês, últimos momentos aqui para comprar Wolverine, o Logan, com 50% de desconto no Speedrun. Em todos os sites, se ainda tiver, Rafa. Acho que já era. Então vamos lá. Pode colocar a primeira, Vera. Olha aí. Nossa, que gracinha. Shuri Minicô, Black Panther. Pô, legal esse Minicô. Ficou bem bonito. E temos uma novidade agora. Os Minicô, a gente vai mostrar agora eles. E não vai ser uma pré-order longa, não. Essa peça tá chegando daqui 2 meses já no mercado. Pô, aí sim. Nossa. Então são pré-orders curtas. Agora A gente sim. mudou o formato de pré-order dos Minicôs, porque a gente mostra eles pra vocês já vêm, fazem a pré-order e daqui a pouquinho tá chegando. Não deixa a bola precisa cair. esperar É isso aí. 6 meses, 8 meses pra receber. Dá pra Então pegar até o mais final do hypes ano, acho que também. chega. Certamente, até o final do ano, o Shuri já estará na coleção de vocês. Legal. Talvez até em outubro já. Não, e vamos já assim, estará. isso é pra acompanhar a velocidade do Márcio desenhar também, né? É. Porque em 2 minutos ele já fez um desenho. Exato. O filme anunciou o teaser, trailer. Já tem saiu lá. pro post dele na sequência. Então, todos os detalhes aí da roupinha da Shuri, esses pontos e tal, a parte preta, dourada, enfim. Uma pecinha muito legal do Black Panther. A gente teve o Black Panther do T'Challa, né? A versão regular, teve a versão exclusiva também na San Diego. E agora a Shuri, que é a nova Black Panther do MCU. Todo mundo assistiu o Black Panther 2? Eu gostei do filme, hein? Eu também. Muito bom. Dentre as fase 4 da Marvel, é uma das melhores coisas que saiu. Dos melhores, né? Eu gostei do namoro. Gostei dele. Gostou? Gostei. Sim, amor. Eu gostei dos caras do povo lá, os caras azulados e tal. Achei maneiro. Próximo. Loki, Minico. A série do Loki que Esse estará vai bombar. estreando no Disney Plus quando, Giovana? Pô, esse Loki vai chegar quando lançar a série. Vai ser em outubro. Vai chegar junto com a série aí, Vai o chegar Loki. junto com a série. Essa que é a versão do Vingadores, né? O primeiro Vingadores. Vingadores. Tá com o cetro, né? Vocês gostam? É um dos melhores personagens do MCU, né? Tranquilamente, de vilão. Sim. Tranquilamente um dos melhores. O Tom Hiddleston é muito bom. Exatamente, por causa do ator. Eu acho que o personagem ficou muito melhor por causa do ator. E a abordagem que eles deram, meio...
sabe, capciosa. Assim. Eles baixaram um pouco a maldade nele, né? Porque agora todo mundo ama o Loki. O Loki dos quadrinhos Ele é ruim. Não, mas tá certo, ele é o deus da trapace. A trapaça você tem que desconfiar, você não pode desconfiar. Mas é legal. Senão é trapace. É legal que ele, assim, mal comparando, ó, entre aspas, ele meio chegou perto do nível que o Coringa é na DC, por exemplo, Sim. que é um vilão super clássico. Eu também acho. Que a galera gosta muito, né, Sim. dele. Então, ele tem esse status aí. Ele tá com o cubo cósmico ali, o Tesseract. Na mãozinha ali. Na mãozinha. Saudades, hein? E é legal que é na mão pra trás, é pra ninguém ver. Exato. Esse que ele pegou o cubo... Na verdade, o Loki do Vingadores 1 pegou o cubo cósmico e virou o Loki da série do Loki. Exato. Esse é o Loki do Ultimato. Exato. Então, muito bom aí o cetro. Esse elmo, né, com os chifres, bem clássico ali do personagem Loki, dos quadrinhos. E que nos filmes ele usou pouco, né? Usou ali mais no primeiro filme mesmo, os Vingadores. Sim. E no dele. Agora ele tá com aquela peruquinha preta. Mas Ele aí dá tá trabalho, aí. imagina o peso que anda com isso aí. Sim. Mas tá lá, é o trabalho dele, né? Ator. Tá ganhando. Ator, no caso, né? Tá ganhando. E aí é trabalho da galera de próprio fazer um capacete leve também. Mas enfim, tá aí o Minico com o capacete, com a capa. É um sobretudinho ali. Tem um quase. Mais ali, um sobretudo. Mais aí, um sobretudo na lista. É, um sobretudo sim, ó. Exato. Eu lembro que a nossa primeira peça dos Vingadores, 10, era de tecido, sobretudo dele. Era um corinho, Era né? um corinho, muito bom. Então aí, Loki Minico também, chegando muito em breve no mercado, ainda esse ano, como a Giovana falou aqui, provavelmente ali junto com a estreia da série. Chegando no hype. Na segunda temporada de Loki no Disney+. Agora, pode pôr a próxima peça já? Mas é quase um grande finale. Wolverine Unleashed. Essa peça é No Japão. maravilhosa. No Japão. Não, olha essa base, com o melhor sério. esquema de cores. É o marrom, você acha? O melhor? Eu acho. Eu acho gosto, que pra eu mim gosto, é mas pra mim não é o melhor. É o clássico. Pra mim é um azulzinho ainda. Né? Mas a galera pedia muito o Wolverine Mas é marrom. justo, tem que ter. Esse tem que ter. Mas- numa fase muito clássica dele, né? Fase samurai do Wolverine. E é legal que, como vocês estão falando aí no Japão, né? Então temos aí vários elementos. Bonsai, as Bom, carpas. bonsai. Essa base tá maravilhosa. As carpas, tá muito não tem linda. carpa aí. Tem carpa, É, tem, é que tem- vai ver tem no, a que vai no- virar- no top, assim. mas tem a resina translúcida ali, é tipo um riacho. É um Tem a laguinho. lanterninha, E aí, É um jardim japonês. Exato. É. tem Exatamente. a katana. Exato, a espada samurai nas costas É, aí. Incrível Muramasa. essa peça. Que é a herança, né, da mulher dele, né? Exato. Porque ele casa no Japão. Ele casa no né? Japão. Casa no Japão. Ele manda um, Ah, quase- tem duas ele quedas quase aí, casa no então Japão, tem- né? ele manda um convite de casamento. E o legal dessa segunda head, a linha Unleashed, a gente tem uma liberdade criativa muito maior e tal. Então, a gente buscou nessa head dele sem a máscara, trabalhar tipo um estilo meio de demônio japonês, sabe? Aquela Lance meio Oni. meio Oni, exatamente. Então, a gente buscou isso pra não fazer mais um Wolverine sem máscara, mais do mesmo, assim. A gente trouxe Ficou. pra quem curte esse visual mais... Olha os Muito detalhes lindo. na lateral dos temas japoneses em volta. É, mesmo das flechas também, ficou bem legal. A mascarazinha ali pendurada atrás. Fofa Assim, também. como o peça Unleashed, dado todo o nível, né, das Unleashed agora, tá seguindo o mesmo padrão. Quem pegou o Ciclope, obrigatório pegar esse. E quem pegou o Logan hoje, é mais um motivo aí pra pegar mais uma. Pré-order não ocupa espaço. É verdade, porque tem o speedrun, agora o... Não, e a galera pedindo muito, né? A linha Unleashed em geral, né? Como você falou. Sim. Tivemos Mulher Maravilha, tivemos o O Ciclope. Thor também lindão. O Então, Thor, que já esgotou em todo Superman que lugar. saiu agora há pouco. Esse Wolverine ficou legal. Uma das coisas que tá chamando a atenção é que ele tá parrudo, né? Ele tá baixinho e Fortinho. forte, né? Que é a gente às vezes Wolverine. acaba desacostumando com vendo o Wolverine do Hugh Jackman e tudo mais. Que estará de volta. Estará Que estará de volta. Vamos ver se ele vai estar parrudo agora. Esse daí ele tá baixinho e parrudão. Então é isso, Wolverine Unleashed, Lindo demais. 2 versões de cabeça, base totalmente detalhada aí, como a gente já falou aqui, riacho, as carpas, as Correu uma árvores, lágrima aqui. vegetação, as pedras, né? É uma base bem diferente do que a gente já realizou Dos para Unleashed. X-Men ou para É. Unleashed em si. Então, temático, Japão, como a galera tava pedindo aí. A gente tá muito feliz com o resultado da peça, ficou incrível mesmo. Cara, ele tá mais bonito do que o do diorama dos X-Men. E ele tá vindo pra cima, ele Tá está... pra cima.
Ó, Pô, mas vocês quebram. Wolverine vai te pegar. Vai Wolverine vai pegar a sua pré-order. Ele veio para pegar a sua pré-order nesse Inside Iron Studios. E agora, Vera, segura. Antes, agora que a galera gosta, vou lembrar novamente, últimos momentos aqui do Speedrun, 50% de desconto. E eu já vou lançar o giveaway aqui. Boa. Já vou lançar a perguntinha do giveaway. Vai lá agora, @IronStudios. Lembrando, quem chegou até aqui não se inscreveu no canal, não deu like, também faça isso. Sigam-nos nas redes sociais. Fiquem ligados, toda última sexta do mês. Não vacila. A gente tem aqui o Inside Iron Studios trazendo peças novas, convidados, alguns muito bons, outros nem tanto. É o que tem hoje. Então, assim, é um programa que a gente gosta muito de fazer, conversar com vocês, mostrar aqui. Mês que vem, ou no próximo, aí a gente vai ter novidades também diferentes. Então, fiquem ligados. Sempre muita peça nova, muitas pré-orders e oportunidades também, como giveaway e como speedrun, certo? Então, entraram já no @IronStudios aí no Instagram. Eu vou fazer a pergunta aqui para levar o Moon Knight em qualquer lugar do mundo. Você que está assistindo a gente no Japão, nos Estados Unidos, no México, no Panamá, que tem Panamá Comic Con hoje, Panamá. certo? Na Europa, em qualquer lugar do mundo, pode levar. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte. Qual foi a primeira... Essa é difícil, hein? Difícil. A primeira peça que a gente anunciou da linha do Disney Plus. Séries Disney Plus. Temos aí várias séries do Disney Plus já, no MCU e tudo mais. E Star Wars também vale, hein? Então não fica... Às vezes você tá aí só no... É uma pegadinha? Não sei. Então, assim... Do Disney Plus foi lançado. Qual foi a primeira peça que a gente anunciou aí, abriu pré-order da linha Disney Plus, da Iron Studios nesses 10 anos aí? Disney Plus já tem o quê? Uns 4 anos? Difícil essa. 2019? Então, quem acertar primeiro, responder mais rápido aí, @Iron Studios, vai levar Moon Knight 1/10 da Iron Studios. Agora, para terminar, Rafa, Estevam, Giovana e Giovana. Pode colocar aí, Vera, o que temos para vocês. Eu vim aqui para isso, cara. Finalmente, a linha de Cavaleiros dos Zodíacos toma segmento. Abrimos numa nova caixa de Pandora. Uma peça que vocês já tinham visto lá na CCXP. Mas tinha visto sem cor, né? Então agora a gente tá avaliando a cor. Caramba. E vendo se tem alguma mudança. E vocês sabem, porque o Yoga é o meu Cavaleiro de Bronze favorito. Jura? É o meu segundo. Meu segundo? Quem é seu favorito? É o meu segundo. Shiryu é muito bom. O meu Shiryu todo mundo gosta. Mas o Yoga é pau a pau. Tem que gostar dos que ninguém gosta. E o Ikki? É o Cavaleiro PCD. Não, o Ikki também O Ikki todo mundo gosta. O Ikki é o Wolverine do... Nossa, é isso aí. Ele nem conta mais como Wolverine. Ele é outra... Eu fico pensando, a galera nos Estados Unidos, que isso não é famoso nos Estados Unidos. Não, tá pensando, que é isso? Os caras estão trazendo Knights of the Zodiac. Tem na Netflix, tem no Crunchyroll. Saiu o filme do Xambinha agora. Esse filme aí, mas não é do filme. Lá não é muito... É do anime. Não é. Cara, isso é forte, muito forte aqui no Brasil, no México, Europa. França é muito forte. França, Itália, Espanha. E no Japão, obviamente. É gigante. Gigante. Então, assim, essa é a versão deluxe do Yoga, com o cisne atrás, a constelação ali. E vai acender. Esse cisne acende. Sim, hein? Temos também aí a versão regular. A versão que cabe não só no bolso, mas no armário do colecionador de Cloth Meat. Sem ter que destruir toda a coleção. Não, mas pô, você vem aqui... Não, eu vou pegar todos. Eu vou pegar há do Deluxe. 200 anos. E cadê os cavaleiros? Cadê os cavaleiros? Agora o senhor vai me fazer a parte do regular? Não é possível. Eu vou pegar todos. Todos vão ser Deluxe. Todos Deluxe. Tá. Acende, tudo já com pre-order. faz um esquema de luz atrás. Não, já tá combinado em casa. No dia que a gente foi no evento lá com vocês, eu saí ligando minha esposa e falou, anunciaram Cavaleiros. Fudeu. Você sabe que eu vou pegar. Então, assim, a gente tem que abrir um espaço em casa pra isso. E ela sabia que hoje eu ia vir aqui, porque eu só viria aqui, obviamente, pra ver um momento desse. Eu acho que o legal também é o fato de que, enfim, a gente trabalha com a Toei para provar as peças e eles são extremamente exigentes. Então, o pessoal estava exigindo muito quando vai chegar a peça. É justamente porque a gente tem que atingir um nível de perfeição muito alto, que seja aprovado pela Toei. Então,
a pintura, todos os detalhes, até mesmo a angulação, é tudo aprovado pela Toei. Foi por isso que a gente demorou tanto para começar a Toei é uma apresentar. das licenciadoras mais exigentes, realmente, que a gente já trabalhou. E o que é bom, porque a gente, né, vai Não, cada vez a mais... peça tá espetacular. Tô vendo pelo rosto, o cabelo dele, tá acho que melhor do que quase todas que eu já vi na vida, incluindo os tamanhos muito maiores, né? A peça tá incrível. E é legal que a gente deixou pra... Por que a gente também trouxe pra essa Inside de agosto aqui? Que a Cavaleiro Zodíaco, o Saint Seiya. Você sabe o que eu achei? Quando eu comecei a colecionar e tal, depois de mais velho, eu nunca... muita gente falava Saint Seiya e tal, porque é o pessoal que não pegou lá na manchete, mas que assistia depois, enfim. Eu achei que eu nunca fosse falar Saint Seiya. Pra mim, era impensável. Eu também achava estranho isso. Mas hoje já pra mim já é um pouco mais natural. Até ver em japonês mesmo, no idioma original, eu gosto. Ainda prefiro o dublado, mas eu gosto. Agora, a gente deixou porque a série estreou aqui na Manchete no Brasil. Em 1 de setembro. Em 1º de setembro. Exatamente. Olha só. Então agora a gente tá aqui dia 25 de agosto, que é a última sexta de agosto. 1 de setembro de 94. Porque a próxima sexta-feira é 1º de setembro. Então, que é quando estreou, vai completar aí 29 anos? 29 anos. Caraca, 29 anos. 29 anos. E eu lembro como se fosse ontem, cara. Exato. Não da estreia, mas o terceiro episódio, quando eu comecei a assistir. Porque o hype foi muito grande. Porque era um desenho de porrada, com o pessoal soltando magia, o cara cortava a orelha do outro. E aí começaram a falar, nossa, os caras dão um golpe, é mó violento. Pô, você é criança, né? Você quer ver porrada. E o primeiro episódio que eu assisti, que eu me lembro, a primeira recordação que eu tenho de Cavaleiro do Zodíaco é quando o Ikki dá um soco no peito do Yoga, que é essa armadura aí. Essa é a primeira versão da armadura do anime. V1 Na verdade, essas armaduras não existem no mangá. Não. Elas são um pouco diferentes. Exato. Essa é a versão feita pro anime. E o Ikki dá um socão no peito do Yoga, atravessa a armadura, dá uma jorrada de sangue na tela. Eu nunca tinha visto sangue em desenho na minha vida. Shingo Araki é o design dessas... Saudoso Shingo Araki. Shingo Araki. E aí ele tinha um crucifixo da mãe. Ah, é verdade. Nossa, lembrei disso. E aí a mão do Ikki, ela atravessou uma armadura de bronze, mas parou no crucifixo Nossa, da mãe. lembrei dessa cena, que nostálgica. Porque era muito estranho falar como é que ele cortou, né? Entrou no peito do cara e o crucifixo é o que salvou, né? É o amor de mãe, né, cara? Exatamente. E aí, ele era o cara que ia... A mãe tava morta num naufrágio lá na Sibéria. Nossa, exatamente. Ele tirava a armadura. Destruía o chão. Colocava a flor na boca pra ir deixar lá. Era a abertura também, não era? Blue Dreams. Nossa, olha, arrepiei aqui a música. É melhor do que chorar. E aí aparecia... Eu tô muito louca. Essa daí é lá na Sibéria. Mostrava ele essa na daí é Sibéria. a saga de Hades. Não, mas é que essa... Mas mostrava ele na Sibéria. Passando um ventinho. Tinha a música... Ventinho. É que a gente não pode pôr aqui, senão a gente vai tomar um strike. Os caras vão derrubar o Inside. Mas a música do Yoga, quando ele vai visitar a mãe no barco... Icônica. É muito Não incrível. só essa, mas também a da luta dele com o Camus no final, né? A trilha sonora de Cavaleiro Zodíaco é uma palhaçada. É a melhor. As melhores OSTs. É a melhor. E é por isso que esse é um dos principais motivos porque Cavaleiro do Zodíaco não consegue emplacar, tipo, ou filme, ou séries novas pra nova geração e tal. Porque sem a trilha, meu amigo... Não vai. Não vai. Seiji Yokoyama. Seiji Yokoyama, exatamente. E o Shingo Araki também, né? O Shingo Araki e a dupla do Shingo Araki também foi muito importante. Queria trazer algumas curiosidades que eu trouxe aqui. Olha, o cara veio preparado. Nossa, pra gente Peraí, te contaram que era Cavaleiros aqui? Mas, cara, eu sabia que esse dia ia chegar, né? E sobre o Yoga, Todos os dias ele a gente tem algumas pode deixar, informações velho. importantes pra dizer aqui. Yoga tem 14 anos. Nessa imagem que vocês estão mostrando. Só que o mais estranho ele é russo, ele nasceu na Rússia. Sim, isso sim. E ele tem 1,73 m. Certo. Né? Agora, que criança com 14 anos tem 1,73 m? Ah, não sei. Um russo até vai. O LeBron James acho que tinha. Pode ser. Agora, um russo eu até aceitaria. Se você pegar o Shiryu, que é o próximo, o Shiryu, ele é japonês, ele tinha 1,72 m com 14 anos. Não existe muitas pessoas no Japão. O Shiryu era japonês? O Shiryu era japonês. Ele foi treinado na China, mas ele era japonês. China. Inclusive, vocês não sabem disso, porque vocês provavelmente não leram o mangá dos Cavaleiros, mas no mangá todos eles são irmãos, filhos do mesmo pai. Todos os cavaleiros? Todos os de bronze.
Eles são filhos do mesmo pai, eles são Tanto todos que irmãos. Tinha uma teoria que o Mitsumasa Kido era tipo Zeus. Que exatamente. Tipo, engravidava gente pra ter os seus campeões e tal. Exatamente. E aí, no anime, só o Ikki e o Shun ficaram irmãos, porque no mangá eles também são pai e mãe. Tá chocada. E a Athena não é filha dele. Mas era muito suave. É muita coisa. Mas enfim, no anime não era assim. Não era mesmo. O anime era mais puro. Era mais puro. Então, era muito puro. O cara pegava, adotava as crianças e mandava elas pra morrer. De boa. Na ilha da Rainha da Morte. Mas tudo bem. O outro ia lá na ilha de Andrômeda, ficar acorrentado na pedra em alto mar. A filha adotiva usava um como cavalinho, né? Exato, o Jabu. Outra informação importante, nascimento 23 de janeiro. Por isso ele é de aquário. E por isso ele usa armadura de aquário. Não é porque ele foi treinado pelo Camus. Não, é porque ele é do signo de aquário. Na verdade, o horóscopo só serve pra isso. A gente sabe. Pra gente saber a ordem dos signos por causa dos cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. Por isso que eu gosto do Shiryu e do Doku. Não, porque você é de Libra? Por acaso você é de Libra, é isso? Eu sou de Libra. Eu sou de peixes, eu gosto do Albafa. Que coisa. Não, Shura. Que coisa. Então é isso. Temos aí, finalmente, a linha de cavaleiros. E a gente, nos próximos meses, nos próximos insights, fiquem ligados aí que a gente vai trazer. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual o próximo Cavaleiro do Zodíaco que vocês querem ver aqui trazendo. Teremos uma linha extensa também, já mostramos o Mestre Ares. O Mestre Ares já tô com a pré-venda feita. Já fez a pré-venda, tá lá. Mestre Ares foi a primeira. Agora trazemos aí o Yoga de Cisne. E quais serão os próximos? Eu vi uma promessa do Renan em algum vídeo falando que a partir de agosto seria um cavaleiro por mês. Então vocês vão lá, Instagram, @RenanPizzi. Tem algum para o Renan. Ele falando isso, eu não lembro agora em qual canal foi, qual momento foi. Foi no Inside. Não, eu não lembro, eu não tava. Foi no final do Nesse Inside eu não estava. Não tava nesse novo. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. E nos vemos em novembro. setembro.